Olá. Acho que já estamos ao vivo. Vocês estão ao vivo, podem entrar. Olá. Olá, boa tarde, boa noite, boa primavera. Liga o microfone. Boa noite a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lidston e eu sou do SINDPSI e, quanto representação do SINDPSI, faço parte do Conselho Estadual de Saúde. Hoje eu vim aqui a convite da Dani Moretti, porque a presidenta, em último momento, teve que adiar a estada aqui para poder atender uma outra agenda. Então, ela pediu que eu fizesse essa abertura, né, para poder estar aqui e colocar o problema do que seria o 10 de setembro, né? O dia em que se trabalha a questão da prevenção e o combate ao suicídio. Pois bem, então, estando aqui representando a Dana Moretti, nossa presidenta, eu trago a ideia de que, como o CES, o Conselho Estadual de Saúde, tem encontrado uma possibilidade de retomar as suas lives. Era uma prática já de algum tempo, né? E agora estamos retomando essa prática, porque entendemos que existe um conjunto de temas, de problemas, de situações que são extremamente relevantes abrir o debate com a sociedade. E o nosso instrumento de abrir o debate com a sociedade e com os nossos colegas conselheiros estaduais e municipais é esse instrumento da live, né? E o tema de hoje, né, é o Setembro Amarelo, né? E o que é o Setembro Amarelo? De qual é o ponto de vista que a gente pode trazer para a saúde? Qual o papel da saúde nesse processo? É o que nós vamos discutir hoje, junto com Sueli Soares e Matheus Leal, né? Eu queria apenas colocar um problema assim interessante para nós pensarmos, né? A taxa de suicídio está crescendo no Brasil, né? Registra-se um caso a cada 45 minutos. Né? No total, são mais de 12 mil casos ao ano. E olhem só, 75% desses 12 mil casos são jovens do sexo masculino, né? Entre 15 e 29 anos. Então, nós estamos diante de algo extremamente importante. Qual o papel do SUS aí? Como a questão da saúde mental pode contribuir com esse debate, com essa discussão? É isso que eu acho que o Conselho Estadual de Saúde tomou como problema e como questão. E com isso a gente está aqui muito feliz de estar com vocês, de contar com com esse debate e esperamos que vocês contribuam também, tá? Um grande abraço a todos e uma boa debate para nós sobre Setembro Amarelo e esse tema tão urgente para nós discutir. Por favor, Sueli, pode continuar? Boa noite a todos. Belas palavras, Lidston, você abordou muito bem essa questão do suicídio. Para cada 45 minutos tem um suicídio, e a gente tem que entender também que a cada 20 minutos também alguém tenta e não consegue, né? Então, assim, é um assunto de saúde pública e eu vou me apresentar. Eu sou a Sueli, eu sou cirurgiã dentista, conselheira estadual de saúde e estou aqui tendo a alegria de estar ao lado do Matheus, também conselheiro do segmento profissionais de saúde, pelo Conselho Regional de Psicologia, e Matheus muito engajado na questão da saúde mental, na saúde mental como parte integral, que faz a integralidade do cuidado, né? A gente não pode dissociar nenhuma saúde, não existem saúdes, né? Existe a saúde. Então, assim, é uma alegria, Matheus, estar aqui, te ouvir, e gostaria já de começar perguntando, Matheus, né? Que a gente fala assim, tem todos os meses, tem o Janeiro Branco, né?
E tem o fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro amarelo, né? Por que, Matheus? O que seria esse setembro amarelo? Né? E como é que a gente pode compreender esse setembro amarelo dentro do nosso Sistema Único de Saúde? Com você, meu querido. Bom, boa noite a todas, todos e todes, né? Me chamo Matheus Leal, sou conselheiro, né, do Conselho Estadual de Saúde, representante do CRP, e essa é uma pauta muito importante, assim, né? É uma pauta que o Sistema Único de Saúde cada vez mais se retoma, né, com a sua política de base. Como é que a gente construiu o SUS, né? Então, assim, os meses de cores, né, a forma em que a gente, no Brasil, caminha para um processo de conscientização sobre questões de saúde, sempre foi um super desafio. Um desafio da gente tentar construir a promoção de saúde, mas o risco que a gente precisa estar sempre atento da gente não correr numa agenda mês a mês, né, onde cada mês se fale sobre matemática. Então, esse processo, né, e a gente fiquei muito na expectativa da gente poder conversar hoje, de qual forma a gente, no âmbito do Conselho Estadual de Saúde, consegue apresentar alguns horizontes, né, e também alguns caminhos do que já é feito no Sistema Único de Saúde, e tanto nos municípios, quanto no Estado, quanto na União. Assim, né? Então, assim, o Setembro Amarelo ele é um processo, é um movimento dessas conscientizações mês a mês, né, mas com uma referência a um suicídio que aconteceu nos Estados Unidos na década de 90, 94, e uma forma de poder sensibilizar, né, e conscientizar os amigos, né, ao redor do Mike, né, que foi um rapaz que faleceu, em homenagem ao carro amarelo que ele tinha, a família distribuiu diversas fitinhas, laços amarelos, para poder trazer a importância e como aqueles familiares estavam acolhendo também a rede de afeto que o Mike deixou, né? Que o Mike viveu durante muito tempo e que o Mike tinha o Mike como uma referência, né? Então era uma maneira dessa família poder abraçar um pouco esses familiares. Só que é importante a gente dizer que o SUS vem bem antes disso, né? O Sistema Único de Saúde ele precisa estar profundamente ligado à identidade brasileira, à forma em que o nosso país entende os problemas de saúde do nosso país. E a saúde mental, ela vem, né, no bojo, também principalmente, né, institucionalmente, na década de 70, na década de 80, no processo de redemocratização do nosso país. A gente tem o movimento sanitário e o movimento psiquiátrico, de reforma psiquiátrica. Esses movimentos, eles no fervor do processo de redemocratização, eles fundam alguns pilares muito importantes para a construção do SUS. E é nesse processo em que vem o lema um pouco da nossa live, né? Que a gente, no Conselho, estava tanto buscando um tema que contemplasse o controle social, a política pública, né, o SUS. Então, o Setembro Amarelo no Brasil, ele retomar os laços da saúde mental, da atenção psicossocial, da saúde coletiva, de qual maneira o SUS, como um processo democrático, um processo de cidadania, que isso é sinônimo de saúde, isso é sinônimo de saúde mental também, a gente precisa conversar hoje, né? O Setembro Amarelo no Brasil, ele também obviamente, né, o pensar sobre a conscientização, que muito o Centro de Valorização da Vida, né, uma organização não governamental, traz isso, né, na sua caminhada, mas as políticas públicas, elas precisam compreender esse fenômeno e ter a responsabilidade, né, tem o dever de poder construir uma sociedade que consiga lidar com o seu sofrimento, né, que não responsabiliza o outro pelo silêncio que o sofrimento proporciona também. Então, a gente poder tomar cuidado com algumas palavras, né, com algum processo de individualização do sofrimento, de culpabilização do sofrimento, e não da compreensão, e a percepção da compreensão do todo. Então, assim, algumas falas como procure alguém e fale, né, como se o sujeito fosse responsável por ter que procurar alguém para falar. Então, assim, o Setembro Amarelo, quando ele dialoga com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial, com toda essa história que a gente tem no Brasil,
a gente tem essa possibilidade de poder ampliar cada vez mais o cuidado e poder trazer para outros serviços do SUS que não estão acostumados com a saúde mental a serem disparados pelo tema. Então, por exemplo, a atenção básica, né? Como a atenção básica que ainda está um pouco distante do fazer da saúde mental na perspectiva da reforma psiquiátrica, né? Então, é esse processo que a gente busca cada vez mais, e nós, como conselheiros, precisamos cada vez mais construir, comungar isso junto com a população, junto com os trabalhadores do SUS, junto com os gestores também, que constroem, organizam a política pública para que ela possa ser aplicada, mas que ela possa ser autocrítica também. Então, é um pouco do nosso papel que a gente está aqui também. Eu acho que eu consegui suprir um pouquinho aí a expectativa de como é que vai ser um pouquinho esse Setembro Amarelo compreendido por nós, né, que vamos estar ali no controle social e super aberto à população. Excelente, Matheus. E eu fiquei me perguntando aqui, quando você fala da gente contextualizar o Brasil dentro do Setembro Amarelo, né? O que é o Setembro Amarelo para o Brasil? Porque é uma ideia importada, válida, evidente, né? Porque tudo que faz a gente falar de prevenção de suicídio, valorização da vida é válido, mas você contextualizar o Brasil, né, e a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica, esse movimento antimanicomial, de uma saúde e de uma doença que é tão estigmatizada, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desse estigma, sabe, que tem... E do trabalho que a gente tem tentado desenvolver, que a gente tem desenvolvido, para que esse estigma seja, pelo menos, minimizado. Eu acho que as pessoas gostariam de ouvir um pouco sobre o estigma de saúde mental, quando você falou muito da questão das falas, né, de culpabilização, de responsabilização, o que é essa responsabilização, sabe? Então, eu acho que caberia uma fala sua que é tão... Com certeza. Boa. Então, assim, eu acho que você traz um ponto importantíssimo, né? E vou tentar grifar, assim, né? Como a gente enfrenta a questão do estigma, compreendendo que, de acordo com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial, a gente tem um lema que é por uma sociedade sem manicômios. E aí, a partir desse lema, eu vou trazer um pouco do que você traz, Felipe. Porque o estigma é como é que a gente constrói possibilidades para essa sociedade lidar com a horizontalidade da vida, como as pessoas têm num país extremamente desigual. E aí, falar disso é falar... tem referências que a saúde mental vai bebendo para lidar com a instituição total, com o manicômio, né? Que é muito para além de uma estrutura do hospital psiquiátrico, mas é uma lógica biomédica que reduz a experiência do sujeito ao transtorno, né? Há uma coisa que foi, inclusive, classificado e categorizado pela psiquiatria. E aí, falar disso é a gente poder pensar que enfrentar o estigma no âmbito da sociedade, junto com a sociedade, é construir espaços cada vez mais plurais de sentido. Cada vez mais que consigam, por exemplo, quando a atenção básica vai fazer um PSE, sabe? Quando os centros de atenção psicossocial constroem uma roda de samba na praça ou vão para algum evento em um outro bairro para poder apresentar o trabalho do CAPS, esse trabalho é enfrentar o estigma. É dizer que pessoas que estão em acompanhamento no SUS. E para as pessoas que não estão sendo acompanhadas pelo SUS ou estão um pouquinho distantes do seu cuidado, isso basta. As pessoas são acompanhadas pelo SUS. E aí, dentro do seu cuidado no SUS, as pessoas estão na vida, estão no território. Então, assim, enfrentar o estigma é a gente primeiro ter essa dimensão de que o estigma, a gente precisa fazer uma análise do território, de como a sociedade produz esse estigma, né? A partir das desigualdades sociais, a partir do que é, por exemplo, relações de poder dentro de unidades de saúde, dentro do próprio território. Então, pessoas negras estão no território de uma maneira, pessoas brancas estão no território de outra maneira. Isso tem a ver com estigma? Tem. Entende? Então, assim, se a população negra volta para sua casa, né, e faz um uso prejudicial de substância, e a gente precisa pensar como o território, como a comunidade lida com as dificuldades da vida e pensar tecnologias para estar junto com a comunidade nesse processo, isso é lidar com o estigma.
Exemplo, a gente tem a própria experiência de Portugal, por exemplo. Portugal construiu uma tecnologia de redução de danos, né, pensando que a maioria das pessoas que acabam tendo uma tentativa de suicídio, né, tem alguma ideação, partem por algum sofrimento profundo. Que até aqui algumas pessoas dizem que vem de transtornos psiquiátricos, né, vem de problemas com saúde mental. A pessoa está em um sofrimento profundo. E isso é possível ser identificado quando os profissionais do SUS, de saúde mental, né, da atenção básica, estão atentos a esse processo, estão acompanhando o território. E aí, voltando para a experiência de Portugal, é isso, sabe? É poder, por exemplo, pensar a redução de danos no território com as pessoas, né? Pensar o estigma no território, pensar mais do que o estigma, pensar as potencialidades da vida que são colocadas no território junto com os usuários em movimento. Isso é lidar com o estigma. E é isso que a gente está precisando construir cada vez mais com o processo de territorialização da saúde mental, com o processo de financiamento da saúde mental, com o processo de articulação da rede de atenção psicossocial, né, da atenção básica com o CAPS. Né? Então, qual é o movimento? O que a gente está alinhado? A gente precisa cada vez mais investir em tecnologias do SUS e construir isso em política pública, e tensionar que tenha financiamento, e questionar por que outros profissionais estão bebendo, por exemplo, de experiências manicomiais para poder fazer um trabalho, seja na atenção básica, seja no CAPS, seja na assistência social, que a gente faz ação intersetorial, né, se articula com a assistência social para poder pensar os direitos dos usuários, e para romper também essas barreiras. Lidar com a saúde mental de uma perspectiva ampliada é mais do que não ter comunidades terapêuticas no município do Rio de Janeiro, por exemplo. É poder pensar que ainda existe um atalho, estratégias para que as pessoas não tenham cuidado em liberdade, em que o campo da saúde mental tem muita propriedade para poder construir política pública e, inclusive, para outras pastas, né? Inclusive, pensar a cidadania também dos outros setores da política pública. Perfeito, Matheus, perfeito. Você falou, assim, você não entender só desenhando, porque você foi cirúrgico no que você disse, e quando você fala de cuidado, você fala das políticas, fala dos profissionais do SUS, fala da rede. Como é essa rede que a gente tem no SUS? Como é que está essa rede de atenção psicossocial? Como é que é esse cuidado que a gente tem no SUS? Qual é a sua ideia e a sua vivência com essa rede? Porque você está na ponta, né, Matheus? Sim, então é muito importante estar, quando chega uma pessoa em sofrimento, como é que é organizado isso, né? Como é que é esse cuidado? Porque a pessoa chega para você, mas às vezes ela não chega diretamente para você, ela está vindo já, né, por uma outra, foi lá tomar uma vacina, foi lá fazer alguma coisa, e um profissional já percebeu alguma coisa, com uma escuta um pouco mais qualificada, e chega em você, e como é que é feita esse cuidado, como é que é organizado? Primeiro, eu gostaria que você explicasse também, assim, como é essa organização da rede de atenção psicossocial. Então, é muito importante, assim, né, a gente poder pensar, e é isso, né, no campo prático, porque é isso que o usuário, quando vai acessar um serviço buscando cuidado, é isso que ele precisa ter de primeiro acesso, que é como funciona o cuidado em saúde mental, como funciona o meu cuidado no SUS. Então, isso é uma coisa que a gente precisa caminhar cada vez mais, né? Então, assim, de qual maneira o SUS ele é apresentado para a população, e esse é o começo do trabalho, sabe, Sueli? A gente poder pensar estratégias, né? Estratégias no nosso cotidiano, para que a prática do território cada vez mais entenda o que o SUS faz e o que a saúde mental está colocada também como possibilidade. E aí, fiz esse breve resumo para a gente começar, né? Então, assim, o sistema, a rede de atenção psicossocial, que é um processo de desdobramento das políticas de saúde mental nos anos 90, nos anos 2000, né, nos anos 2010 já, que já está passando o tempo que a gente está cada vez mais caminhando, né, com a reforma, mas já passaram já alguns anos, né, 30 anos, aí 33 anos de SUS, então a reforma psiquiátrica também vai caminhando nesse processo. Então, o que hoje a gente tem? A gente tem o governo federal, é ele que propõe políticas de saúde. E as políticas públicas do nosso país, elas também funcionam numa perspectiva também muito indutiva, ou seja,
principalmente no SUS também, no SUS é muito assim também. Tem a política, então o governo federal, né, o Ministério da Saúde, consolida uma política que vai ser aplicada no território, nos estados e municípios, e busca direcionar os recursos para que essa rede, né, para que essa rede de atenção básica, de atenção de média e alta complexidade, né, de questões de altíssima complexidade, que elas se organizem para que a gente tenha um serviço, né, que ele não fique de cobertor curto, seja na alta complexidade, seja na baixa complexidade. O que a gente tem no nosso país, normalmente, é que isso também é fruto do processo de privatização, né, do hiperespecialismo, muito caminhando para as categorias médicas que se especializam cada vez mais, né, uma hiperespecialização. Isso é um fenômeno que acontece no campo da saúde. Então, assim, essas políticas, muitas vezes, elas ficam um pouco desiguais de questão de repasse. Às vezes o repasse vai muito mais na média e alta complexidade, na atenção básica fica um pouco distante. Então, assim, aí se organiza algumas estratégias indutivas para que a política consiga dar conta, né? Que a gente tem aí a rede de atenção à saúde. Então, por exemplo, tem a rede de atenção à saúde, a Rede Cegonha, por exemplo, que é uma certa organização dos serviços de baixa e média complexidade, e alta complexidade se necessário, que se articulam numa rede de atenção. Então, tem a Rede Cegonha, tem a rede de atenção psicossocial, a rede de saúde mental, que a gente vai falar agora especificamente, mas também tem a rede de doenças transmissíveis. Então, a gente tem uma série de redes de atenção à saúde. Daí vale a pena alguém dar uma procurada, quem estiver interessado um pouco mais sobre isso. A rede de atenção psicossocial, ela é organizada muito a partir desse encontro das políticas da reforma sanitária, de ampla democratização do nosso país, e também desse olhar crítico, né, e esse saber da saúde mental como um processo também de reforma psiquiátrica. Então, a gente tem a atenção básica mais próxima do território, e a gente tem os centros de atenção psicossocial, que são o principal equipamento que vem com a reforma psiquiátrica. Então, são equipamentos que foram institucionalizados, né, foram organizados numa política pública, das suas diversas experiências, né, mas que foi organizado na política pública com uma equipe multiprofissional, com supervisão institucional, com assembleia com os usuários, algumas tecnologias, acompanhamento terapêutico, né, moradia assistida, alguns mecanismos que o CAPES funciona em cima dessas tecnologias. A gente tem o serviço residencial terapêutico, que acompanha pessoas que estão vindo de processos de internação em hospitais psiquiátricos, ficaram 20 anos, 25 anos em hospital psiquiátrico. Então, a gente tem a residência terapêutica, que é diferente de comunidade terapêutica. Residência terapêutica é a política vindo da reforma. Comunidade terapêutica é um processo de outro manejo para a lógica manicomial, de uma maneira fundamentalista religiosa. Então, é importante a gente poder depois, talvez, falar um pouco sobre isso. Mas a rede de atenção psicossocial também funciona com investimento em recurso mesmo para a família. Então, tem um programa de volta para casa de 2004, aqui no município do Rio de Janeiro, e conquista mesmo da gestão, dos trabalhadores também, dos usuários familiares, da política pública do município do Rio de Janeiro. A gente tem o Bolsa Rio, que é mais um recurso, né, mas que precisa cada vez mais. É isso, está como prioridade no pagamento, porque são usuários que ficaram anos internados, né, que ficaram muito tempo pela política pública em espaço de cárcere, né? Então, assim, é importante que a gente marque isso. Então, isso precisa ser prioridade, por exemplo, no pagamento. Sua voz sumiu para mim. Sua voz sumiu, Matheus, para mim. Não sei se para todos. Para mim também. Gente, desculpe. Vocês estão me ouvindo? Só para eu terminar. Sim, sim. Ah, tá. Então, assim, a rede de atenção psicossocial funciona mais ou menos assim. Funciona na lógica da atenção básica, está ali como porta de entrada, os CAPs também como porta de entrada, né? Porque é isso, está ali disponível para a população. Né? Também tem esse contato com o SAMU, questões de emergência, né? Então, muitas vezes os SAMUs são acionados, muitas vezes por uma tentativa de suicídio, né? Ou então a pessoa se colocou em risco outras pessoas, ou se colocou em risco também por algum tipo de desorganização que estava colocada ali, ou algum sofrimento. Então, assim, aí a ideia é que a UPA compartilhe com a atenção básica do território, com a clínica da família do usuário, da unidade básica, ou então dialogue com o centro de atenção psicossocial para que essa pessoa não fique perdida na política pública. Então, a RAPS, ela precisa cada vez mais ser para dentro dela para o usuário também. O usuário, seja qual o equipamento que ele vier, seja da emergência, da atenção básica, ou do CAPS,
como porta de entrada, ele precisa entender de onde ele entrou, mas como é que funciona o cuidado dele no SUS, assim, né? Então a RAPS é um pouquinho isso, e aí, para também não me ater, porque a RAPS é uma super conquista para a gente, né? Mas eu acho que ela é fundamental, por exemplo, para o nosso tema, que é de qual maneira os usuários entendem quando são sofrimentos, quando são acolhidos da melhor maneira possível no serviço. E eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento, né? Porque, como você falou, a RAPS é uma conquista, é uma luta, e volta e meia a gente tem algum governo que quer voltar com os manicômios, né? Então a gente precisa estar. Isso é até uma coisa que não deveria ser tão constante, né? E ainda né? A gente ainda enfrenta isso, né? Que vem do estigma e vem da vontade, vem dessa coisa que você falou, desse cuidado de quando você foi muito, muito bom falando de diferença de comunidade terapêutica e residência terapêutica. Então, assim, a gente tem que estar sempre muito atento, né? E falando em estar atento, né? A gente precisa também saber, assim, que tem muitos desafios, né? Tem muitos desafios, tem muitos limites, né? A gente tem muita questão das pessoas também acharem que um remedinho vai dar certo, né? Toma um remedinho. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Sobre desafios, sobre esses limites que acontecem, sobre essa tendência à medicalização, com aquela questão toda que você falou do reducionismo, sabe? Da questão biológica, sabe? Acho que você pode falar isso um pouquinho? Ou muito, com certeza. Se quiser falar muito também está ótimo. Sim, com certeza, com certeza. E assim, você trouxe a palavrinha, assim, né? Que é uma palavrinha mágica, assim, pelo menos pra gente, que está no campo, né? E cada vez mais a gente vai tecendo outras formas de abordar esse fenômeno, né? Mas durante um bom tempo, né? Nos últimos anos, a gente fala sobre esse fenômeno de medicalização, né? Então, que é um fenômeno que está colocado na saúde pública como um todo, assim, né? Quando a gente coloca na nossa lente o sintoma, a doença, né? O que faz o sujeito não estar produtivo para a lógica do capital, é isso que a gente está dizendo, né? Então, assim, precisa ser colocado nesses termos porque a reforma psiquiátrica, ela é um processo de disputa da nossa sociedade, por busca que ela caminhe cada vez mais para uma perspectiva que as pessoas consigam lidar com o capitalismo, né? E a gente superar o capitalismo de alguma forma, porque é ele que produz essa desigualdade. E ele produz essa desigualdade, inclusive, na forma de fazer ciência. E isso precisa ser disputado. E a saúde mental disputa a forma de fazer ciência. E aí falar disso é falar de qual maneira o fenômeno de medicalização, ele lembrando como começa a saúde no nosso país, mas começa a saúde no mundo inteiro, que é para poder pensar por que os trabalhadores precisam se distanciar do trabalho. Ou de qual maneira esses trabalhadores, com algum tipo de epidemia, podem comprometer a dinâmica produtiva da sociedade. Então, é nesses pilares institucionais que a saúde ela é construída como um processo de política pública, né? E a gente precisa marcar isso. Então, quando a gente busca uma sociedade democrática, né, e consiga lidar com suas contradições, é poder lidar com essas contradições no campo da ciência também. De que hoje a saúde coletiva, que busca a superação das desigualdades por meio das determinações sociais de saúde, que são a fome, as alternativas de alimentação da população, que é o acesso ou não à água potável, que parte da população tem direito à água, inclusive a água talvez da bica saindo já filtrada, enquanto parte da população não tem água. O saneamento básico batendo na porta, isso gera sofrimento. Isso gera sofrimento. Né? Então, assim, quais são as tecnologias que, inclusive, né? Moradia, exato, trabalho digno, trabalho digno, e essa é uma questão muito importante, porque ela atravessa o próprio Conselho Estadual de Saúde, quando tem os seus segmentos, né? Quando os trabalhadores estão ali, muitas vezes, trazendo, a partir do trabalho vivido em ato, da precarização do trabalho em ato, o processo de tentar superar os próprios sofrimentos que o SUS precisa dar conta. Olha que complexidade, né?
E aí, falar disso, eu estou tentando ficar atento um pouco às mensagens que são apresentadas, mas queria fechar isso com um exemplo bem prático. E aí eu vou para a lógica infanto-juvenil, assim, sabe? Como a gente precisa, tanto na atenção básica, quanto nos equipamentos da RAPS, se relacionar com a infância e com a juventude. Porque quando a gente vai olhar a juventude, e qual tipo de juventude, porque é isso, né? A gente vive num país que foi construído com base na exploração da população negra, com base na exploração e extermínio da população negra e indígena, né? A gente está dizendo disso, né? Então, a saúde tem que vir da compreensão de como é que a sociedade lida com os seus problemas, né? E aí, falar disso, um camarada colocou aí no chat a questão da medicalização no campo da infância e juventude, né? Como tem surgido no campo da hiperespecialização, né, no campo de vamos tentar solucionar o problema de acordo com os sinais e sintomas, de acordo com o paradigma biomédico, né, de fazer ciência, e que a gente acaba incorporando, inclusive, para a própria psicologia, muitas vezes. Só que isso acaba, por exemplo, por produzir fenômenos de medicalização indevidos por essa lógica capitalista, né, de consumir diagnósticos, né? Mas também de desamparo das famílias, e é por isso que lá no começo eu falei da informação à população, porque o desamparo às famílias faz com que as famílias busquem qualquer tipo de retorno possível, e o único retorno que grande parte da precarização do trabalho proporciona são profissionais que muitas vezes estão ali no seu primeiro emprego, no seu segundo emprego, tentando buscar ali algum tipo de contorno e acolhimento para os usuários e para os familiares, com a bagagem que tem, assim, sabe? Mas, e muitas vezes essa bagagem que tem, que é isso, é um processo formativo também, né? A gente ainda está caminhando nas disputas na ciência, no próprio fazer da formação de profissionais de saúde, né? E aí, voltando um pouquinho para isso, é como na infância e juventude, a gente está tendo uma questão de a escola, pela precarização desse campo, né? Precarização da educação, né, muitas vezes não conseguindo dar conta das complexidades que estão colocadas no campo pedagógico, colocam isso num problema individual das crianças. Não conseguir enfrentar de cara o processo de racismo estrutural, o processo de invisibilidade desse racismo estrutural, né, o processo de invisibilidade de crianças, adolescentes, num processo de descoberta afetiva, de compreensão de que a gente precisa ter outras linguagens para lidar com uma população que cada vez mais avança na pauta LGBTQIA+. A gente precisa falar disso. A gente precisa pontuar que é muito para além de bullying, entendeu? Que é isso, é o nome em inglês, sabe? E que tem toda a legitimidade quem estuda, quem busca a partir da compreensão, sabe? Não estou questionando aqui a forma que as pessoas conseguem ter acesso a conhecimento, mas a gente está colocando para dentro das nossas críticas e autocríticas de fazer saúde mental, de acolher a população, que os problemas que a gente enfrenta contra a sociedade, eles são introjetados para a população o tempo todo. E aí a gente está encontrado, voltando para a pergunta que colocaram no chat, né? A gente tem encontrado a escola encaminhando, solicitando laudo psiquiátrico, já sinalizando o próprio diagnóstico, então esse aqui tem TEA, esse aqui tem TDAH, esse aqui tem TOD, né? E aí, sem também, inclusive, a gente poder fazer uma leitura, que a gente pode depois dar pano para manga, né? Que é essa leitura do que é o transtorno opositor, né? Será que é um menino negro numa escola básica, numa escola municipal? Sabe? De uma comunidade? Ele é opositor, né? A polícia chega, mete esculacho na favela o tempo todo, entra com caveirão na escola, sabe? Ele vive esse conflito diário da guerra às drogas, e essa criança, esse adolescente, não vai produzir gramáticas para lidar com essa realidade? Vai produzir. Então, assim, reduzir ao diagnóstico, e aí pedir, por exemplo, precisando de um diagnóstico para a criança frequentar a sala de recurso. A sala de recurso é uma sala para que a escola consiga, não quero entrar muito com o maior respeito aos educadores, né? Mas a sala de recurso não pode ser separado pelo laudo diagnóstico, né? A escola precisa cada vez mais estar junto com a gente precisa cada vez mais estar com a escola para que a gente consiga ver quais são os caminhos que a gente tem em comum. Né? Então, digo isso para poder tentar te responder, Sueli, da questão da medicalização, né, esse fenômeno que atravessa a gente, mas é preciso ter uma experiência prática, e por isso que eu quis trazer um pouco isso, porque aproveitei que trouxeram também no chat, tá bom? Mas a gente superar essa gramática que já está
saturadas já para gramáticas de ampliação da vida, de potência, e que eu não estou falando nada novo. Isso já está na reforma psiquiátrica nos últimos 30 anos e mais, sabe? Mas a gente precisa popularizar, a gente precisa construir controle social a partir disso, perceber aonde isso está sendo silenciado, como a saúde mental olha para a saúde coletiva, para falar que os espaços que não vêm da reforma psiquiátrica, não vêm da rede de atenção psicossocial, que vem do SUS, que está lá no serviço, está no ambulatório, no ambulatório odontológico, que está indo fazer uma cirurgia na média complexidade. O SUS inteiro precisa compreender esse fenômeno de saúde coletiva, como é que o SUS ele se constrói a partir disso, de troca de saberes. E aí o apoio matricial, por exemplo, se perde na nova resolução para a equipe multiprofissional, né? Esse nome que muda o nome de NASF. Agora o NASF é a equipe multiprofissional. Só que não está explícito esse fazer de apoio matricial, de pensar qual é a melhor tecnologia, a melhor forma de poder pensar o cuidado da população, né? Então a gente perceber que são coisas importantes que vão se perdendo por uma certa homogeneização dos saberes e a repetição de saberes que já estão superados. O Matheus, quando você falou da escola, se você me permite, eu queria só falar uma experiência que eu tive, foi mais ou menos, acho que em 2017, numa escola, num bairro da Zona Norte, e eu fiz um trabalho com as crianças, fiz um trabalho chamado A Palavra Gentil. Então, era uma escola que ia da 6 anos até 11, 12 anos. E a dinâmica consistia na criança falar para o amigo do lado: você é legal, você é bonito, você é meu amigo. E depois eu pude perceber, né, que as crianças mais novas tinham uma dificuldade para falar, mas falavam. Quando chegava com 8, 9 anos, era mais difícil ainda. E tinha até já adolescente de 12 anos, eles não conseguiam falar palavras boas para o colega. Quando você fala do determinado social, que você fala dessa criança, desse jovem que vive essa violência, essa normalização, que isso passa também para os profissionais de saúde, porque não é normal um profissional de saúde estar trabalhando numa unidade básica e ter tiro, porrada e bomba literalmente na porta, ter a polícia entrando dentro da unidade de saúde, ver gente morrendo dentro da unidade do lado de fora, sem poder sair. Essa normalização, isso tudo é adoecimento, causa um sofrimento enorme. E essa pessoa que está cuidando, né, esse profissional que está cuidando dessa pessoa que está precisando, também está precisando de cuidado, né? Então, assim, a gente falando disso, você pode falar um pouquinho desse cuidado que o profissional de saúde que cuida, né? Como é que a gente pode fazer esse cuidado? Como é que esse cuidado é feito? E se tem, se não tem, se a gente deixa para lá, se você é fraco, porque quando eu falo, eu volto à questão do estigma, porque tem uma normalização, e se você se importa, e se você fica com medo, e se você fica receoso porque tem uma pessoa com uma metralhadora, com um fuzil do lado de fora, você é fraco porque isso é normal. E você fica com sofrimento mental. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Matheus? Eu queria também perguntar se as pessoas vão perguntar. Eu estou pelo celular, eu não consigo ver muita coisa. Eu vejo umas perguntinhas que aparecem. Pergunta não, eu vejo assim, uns comentários. Queria saber se depois a gente vai abrir para algumas perguntas, como é que vai ser feito isso, que eu estou no celular. Enquanto isso, me responde isso, que eu te perguntei. Então, assim, eu acho que de qual maneira a gente consegue pensar alguns eixos do cuidado que são fundamentais, assim, né? Mas que eles se constroem nessa organicidade da relação do usuário com o profissional de saúde na ponta, né, lá, sabe? Então isso é muito importante que a gente consiga trazer algumas coisas que estão colocadas já como acenando para a atenção psicossocial, tá? E aí posso trazer um pouco da minha experiência como profissional da atenção básica, né? Mas que algumas coisas estão colocadas como possibilidade de cuidado. Mas uma coisa que você trouxe que é muito importante é esse processo de naturalização da guerra às drogas. E aí a gente poder pensar que, olha o quanto isso é essencial, fundamental para a gente poder pensar estar na vida, né? Pensar a ampliação da vida e como isso
limita e dificulta o processo de ampliação da vida, como é que isso, a gente retomando para o tema, enche ele de sentido? Porque se a gente tem uma leitura reducionista de, por exemplo, né, de cores, cada mês tem uma cor, assim, né? Então, sei lá, o Outubro Rosa. Outubro Rosa da prevenção, da ampliação, né, dos preventivos, ampliação do cuidado da mulher, né? E aí, assim, mulher faz preventivo o ano todo. As questões que atravessam as questões de gênero, que fazem com que as mulheres sofram, e fazem com que as mulheres precisam ter o seu cuidado garantido, e garantido de maneira com equidade, que os profissionais de saúde entendam a complexidade do que é ser mulher no Brasil, do que é ser mulher negra no Brasil. Isso faz com que a gente precise avançar. E é para além da cor. Isso, a gente pode botar fevereiro rosa, entende? Porque é para além do mês e a cor, entende? É a construção da política pública. E aí poder dizer disso é poder falar, e aí retomar esse sentido, que a gente está falando de guerra às drogas, e eu não posso chegar e acreditar que a gente vai falar de Setembro Amarelo, de tentativa de suicídio, de tentativas de pessoas lidarem com o seu sofrimento das mais diversas formas, inclusive o autoextermínio, se a gente não lidar com a raiz do problema. E a raiz do problema é a materialidade histórica que essas pessoas, que nós estamos inseridos. Então, esse é o problema que a saúde coletiva, que a política pública de saúde precisa enfrentar. E aí enfrentar é justamente isso, é a gente poder pensar tecnologias práticas, né, tecnologias práticas para essa ampliação da vida. E aí falar disso é poder lidar com uma experiência de uma criança em profundo sofrimento porque está sendo colocado diversos diagnósticos nele, sabe? É poder chamar ele, por exemplo, para um grupo de saúde na clínica da família, um grupo de convivência, um grupo que ele vai conhecer os videogames de outras gerações, que ele vai pensar junto com outras crianças quais são os desenhos que eles gostam de ver, quais são os filmes que eles gostariam de ver, né? Fazer um caça ao tesouro com as crianças para eles conhecerem os setores da clínica da família, para que eles possam conhecer um profissional de saúde diferente e ouvir desse profissional de saúde uma pista para poder achar uma próxima pista. É disputar a atenção básica mesmo, com afeto, com lúdico, entende? É poder chegar e sentar com a população e poder ver uma série que fale de saúde. Tem uma unidade básica, tem uma série que fala sobre serviços de saúde. A população precisa conhecer e a gente precisa sair da nossa caixinha do preciso fazer atendimento, sim, e tudo mais. Mas é importante que as pessoas também consigam codificar que isso é cuidado também. E aí eu vou voltar para a sua pergunta. Então, cuidado é quando uma equipe de saúde da família, para além de acompanhar e medicar alguém que está em sofrimento psíquico, a família entender qual é o contexto familiar que essa pessoa está. Saber com que essa pessoa mora, saber quantos cômodos tem essa casa, saber se a pessoa trabalha, se a pessoa, como ela trabalha, quais são as condições de trabalho dela, como é que está a família dela, quais são a forma que as relações familiares estão em casa, né? Entender qual é o itinerário afetivo, mas o itinerário funcional dessa pessoa, a ocupação dessa pessoa. É poder pensar multiprofissionalidade nesse cuidado, né? Poder chamar o NASP para acompanhar junto, e não para encaminhar para poder fazer uma avaliação. Faz um atendimento aí, NASP, EMULTI, faz um atendimento individual, porque pode ser que tenha um diagnóstico psiquiátrico, sabe? Eu queria ter mais certeza para poder dar uma medicação mais forte. Então, assim, é poder pensar como, originalmente, as pessoas que disputaram as políticas públicas em anos anteriores construíram conceitos, não só conceitos fechados, são conceitos abertos, conceitos de vínculo, conceitos de projeto terapêutico singular, poder pensar que cada usuário, cada comunidade, cada família pode ter um projeto, construir um projeto junto com profissionais de saúde, construir um projeto comunitário junto com a saúde. Lá na Fiocruz, por exemplo, né, na clínica escola da Fiocruz, eu lembro, na época de residente, tinha um mural, deve ter até hoje, um mural, espero que tenha, um mural com oportunidades de emprego do próprio território, em que as pessoas que faziam alguns trabalhos colocavam lá para os usuários da clínica.
Isso é fazer saúde coletiva. Isso é uma ferramenta, entende? E aí voltando para esse processo, né? Que são nomes que a gente no campo da saúde conhece mais, mas que os usuários que estiverem acompanhando a gente podem conhecer de outras formas, né? Que é esse acompanhamento, né, integral pela sua equipe de saúde da família, que é para além da doença ir lá como demanda espontânea, mas programar o seu cuidado, organizar o seu cuidado, organizar o cuidado da sua família. Receber cuidado, receber retaguarda da sua equipe, e você receber retaguarda de uma equipe multiprofissional para poder pensar esse plano de cuidado de maneira mais ampliada, se houver necessidade, você conversando com a sua equipe. É poder pensar intervenções, grupos de saúde, que não são grupos de saúde para diminuir a fila das equipes. São grupos de saúde para poder pensar estratégias coletivas e comunitárias de cuidado. Então, por exemplo, a UFRJ, tem um projeto da UFRJ que está sendo implementado no município do Rio de Janeiro, que é o processo de suporte de pares. É importantíssimo, é uma tecnologia que está colocada e já está chancelada como ciência. A gente tem aí uma experiência internacional como o diálogo aberto, que é uma experiência finlandesa que pensa o primeiro surto psicótico. Isso já está colocado para a gente há anos. Vocês podem procurar diálogo aberto no YouTube, vai estar lá, sabe? Só que essas políticas públicas super revolucionárias, importantes, que se colam à realidade da população, assim como a saúde coletiva, as determinações sociais de saúde, sabe? Experiência na América Latina, experiências mundiais, tem experiências que já estão no fazer dos sanitaristas há muito tempo. Só que, e aí esse é o papel do controle social, como é que a gente garante não só investimento, não só recurso, mas também referências técnicas baseadas na ciência que a gente constrói cotidianamente. Porque é isso, quando a gente faz ciência, não é só ciência de universidade, a gente faz ciência de experiência empírica, experiência em registro de dados que os profissionais de saúde estão acompanhando ou precisam acompanhar, porque o Previne Brasil, por exemplo, que é o principal indicador para poder organizar a atenção básica, né, com indicadores se está se desenvolvendo o cuidado de saúde da população nos territórios, eles têm alguns eixos que são importantes, sim, ali de acordo com alguns protocolos, ótimo, mas se descolam da saúde coletiva quando não contempla o processo de medicalização que a gente acabou de falar. A gente não tem hoje, com o Previne Brasil, um acompanhamento de medicações psicotrópicas. A gente não tem o acompanhamento de possibilidades da gestão conseguir garantir aos trabalhadores as ferramentas que esses trabalhadores sabem fazer. Então tem que dar-se um jeitinho para poder fazer uma atividade que saia da caixinha, porque não é visto como um dado de acordo com o Previne Brasil. Entende? Então, esse fazer é um fazer que a gente precisa construir com o usuário, com ferramentas que são colocadas na saúde pública, mas que muitas vezes não são hegemônicas, não são apresentadas de acordo com a formação normal das categorias de saúde, né? Muitas vezes não é apresentado para os profissionais de saúde, mas também com experiências que já estão na política pública, mas experiências de inventividade, experiências de traço. O próprio Antônio Lancetti fala da clínica peripatética, né? Esse fazer que está se ampliando, mas que não pode viver com a contradição, viver com ainda se reduzir a sua experiência de saúde mental e a guerra às drogas continuar e o racismo estrutural manter, inclusive, as lógicas de formação, inclusive na saúde, mas também no campo da educação de forma direta, e a disputar a sociedade, a gente está falando disso. As pessoas escolhem viver, né? As pessoas optam pela vida, né? Quando a vida está encantada, né? E aí traz essa referência da própria educação, né? O Luiz Rufino traz isso, né? A contraposição à vida não é a morte, a contraposição da vida é o desencanto. E a gente produz um SUS para encantar as pessoas, um SUS que faça sentido, um SUS que as pessoas se vejam nele. E é isso que a gente precisa produzir, desde a base da assistência até a relação dos trabalhadores e os gestores entre si, até os gestores e os trabalhadores e os usuários familiares entre si. Porque a forma em que essas relações que estão colocadas dos segmentos profissionais, usuários, gestores, as contraposições, as disputas políticas que estão colocadas no nosso campo,
não pode impedir da gente ter como base a realidade concreta da população, a realidade concreta de nós, trabalhadores também. Porque ninguém aqui é burguês, né? Aqui é todo mundo classe trabalhadora, inclusive gestor, né? Então esse é o papel político que a gente tem de avançar no controle social, de avançar com a gestão pública, investindo na ciência que fundamenta a conquista social que é o SUS, né? Então é um pouco disso. O usuário precisa ser apresentado a isso da maneira mais simples possível, né? Da maneira mais continuada possível. Então, quem estiver assistindo aqui vai manter o nosso contato via conselho. A gente está no conselho, entende? Essa live não vai se esgotar aqui. A gente espera que não se esgote aqui. Inclusive, amanhã, já fazendo o convite, tá, Felipe? Desculpa. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma plenária extraordinária no Conselho Estadual de Saúde para poder justamente pensar como é que está o cenário do Rio de Janeiro. É importante que todo mundo participe, conheça, entenda como é que funciona o financiamento. Então, é um convite para as pessoas participarem também da nossa prática cotidiana, né, dentro do controle social do Estado, mas também dos seus territórios, enfim. Espero que eu tenha te respondido, Felipe, desculpe. Respondeu sim, oi. Oi, Celi e Matheus, tudo bem? Eu desculpe interromper você, está maravilhoso essa fala, Matheus está nos trazendo uma visão do que é o SUS enquanto uma política pública, nos localizando os equipamentos, né? Como a atenção primária no NASF, como a atenção secundária, os CAPs, e como isso tem uma articulação com a sociedade como um todo, né? E como a sociedade sofre, digamos assim, uma invasão constante de elementos tóxicos, né? É tóxico não só no sentido químico, mas tóxico também de ideias, de relações, de situações, e que a toxicidade toda chega a pessoas frágeis ou fragilizadas num dado momento, e que isso constitui condições para que a pessoa entre, né, num estado de desamor. Eu acho que está maravilhoso, mas eu pediria licença para sair, porque eu tenho um outro na agenda agora às 19 horas e preciso trocar. Eu agradeço muito, em nome do Conselho Estadual de Saúde, esse trabalho de vocês, Matheus, Sueli, né? E a gente, como você disse, temos que continuar esses e outros debates, né? O CES está entendendo o quanto é importante nós podermos ampliar e continuar essa discussão, né, em outros meios. E amanhã estamos juntos na plenária sobre saúde mental, né? Um abraço. Valeu, Lidson. Mas a gente não acabou não, hein, gente? Mas valeu, Lidson. Valeu, Lidson. Tchau, obrigado. Eu tenho que sair. Beijo, Lidson. Desculpa. Tá ótimo, querido. Valeu. Perfeito. O Matheus, uma coisa que eu gostaria muito, o Lidson falou, acabou de falar, e você falou muito da importância nossa do controle social. Vamos falar um pouquinho, Lindson, desculpa, é que o Lindson saiu, eu estou com ele na cabeça. Matheus, do Conselho mesmo, e do que o Conselho tem feito, quando você fala da questão das políticas públicas, das conferências de saúde. Conferência de saúde mental, as conferências livres, a conferência de saúde, a gente teve a conferência de saúde do Rio, teve a Conferência Nacional de Saúde, tivemos conferências livres, tivemos a Conferência Estadual de Saúde Mental e estamos caminhando para a Conferência Nacional de Saúde Mental, que aí a gente vai discutir muito saúde, vai discutir políticas, diretrizes, e o controle social é extremamente importante, um controle social fortalecido, entendido e imbuído do seu espírito de controle social, propriamente dito. Você pode dar um briefing, assim, ó, sem querer ser americanizado, tá? Pode dar fazer uma palavrinha? Claro. É isso, assim, né? Eu acho que é importante a gente poder também capitanear um pouco esse processo, né? Nós somos do Conselho Estadual de Saúde, a gente está fazendo essa live para cada vez mais a gente poder compartilhar informações, compartilhar práticas cotidianas do fazer do SUS, né? Práticas cotidianas do controle social, da nossa perspectiva como representantes de segmentos, né? Não só profissionais, mas segmentos da população, né? A gente tem conselheiros usuários, né? Enfim, conselheiros que fazem parte de coletivos organizados que discutem a saúde de uma maneira muito criteriosa também, o maior respeito, maior admiração, e aí fazer essa homenagem, assim, a gente é um conselho muito vivo, né? A nossa gestão é uma gestão muito viva, no sentido de poder trazer para centro do debate
os problemas que a gente precisa enfrentar na saúde pública. Assim, né? Então, o Conselho ele funciona justamente como esse processo de poder trazer questões importantes, significativas no cotidiano da gestão, do trabalho, dessa bagagem técnica, dessa bagagem de necessidade da população, de necessidade do território, de como é que a gente avalia, faz ponderações à gestão, né? E aí os conselhos, o municipal tem essa competência municipal, né? O estadual, e o Conselho Nacional de Saúde, que a gente vai falar agora daqui a pouco nas conferências, tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa organização desse controle social que não para, e não é para parar mesmo, para a gente poder ir discutindo os assuntos que são essenciais para o SUS. Mas, assim, junto a isso, tem o processo das conferências. Mas antes de falar das conferências, é importante a gente poder marcar criticamente como a participação social, o controle social é visto por parte do Executivo. Isso é importante que a gente fale. Né? De qual maneira o Executivo coloca na sua agenda diária, mensal, o que a gente produz no Conselho. É importante. É importante que o Executivo, né, que a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde dos municípios, que o Ministério da Saúde, né, que o Executivo compreenda as necessidades que partem do amplo debate do campo. E isso, muitas vezes, acaba ficando secundarizado por continuidade de arranjos políticos institucionais. É importante que a gente fale isso. É importante como a gente apresenta contradições de necessidade de falar do SUS e, ao mesmo tempo, tem o arroxo fiscal do Haddad repensando se vai pagar o teto mínimo para o SUS estar nativo. Né? A gente não pode se furtar dessas contradições. Não pode se furtar dessas contradições, que ao mesmo tempo que a gente tem um campo de saúde mental super potente, super rico, super plural, a gente também tem um departamento de comunidades terapêuticas no governo federal. É importante que a gente fale disso. É importante que a gente fale que esses mesmos arranjos não têm a ver com a política desse governo, tem a ver com a política de todos os governos. Né? A gente está falando de uma sociedade em disputa e em transformação. E quando a gente pensa reformas, possibilidades para a democracia, ela afeta o fazer da política pública, que nós, no Conselho, que pensa o dia a dia da população, isso fica distante dos espaços. Então, são essas contradições que, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem a pulverização de comunidades terapêuticas religiosas como uma alternativa off-label, né? Como uma alternativa fora do SUS, para lidar com o cuidado de pessoas que estão em sofrimento, mas em grande vulnerabilidade social, vulnerabilidade biopsicossocial, que são as mesmas pessoas. São pessoas negras, na sua grande maioria, são pessoas periféricas, na sua grande maioria, são pessoas que não tiveram oportunidade de escolarização, de oportunidade de significar a sua vida a partir das suas próprias potencialidades. Né? Então, quando a gente fala dessa disputa, a gente fala que o Conselho de Saúde precisa ser respeitado com o seu papel. E é isso que a gente tem feito no Conselho Estadual de Saúde, que quem quiser lá assistir como é que a gente tem discutido isso, vai ver as dificuldades, os limites, né? Mas tem as conferências livres, aí para poder te responder. Assim. As conferências livres é essa costura de ano em ano, de tempo em tempo, de propostas que vão de maneira direta para a tentativa de impactar o planejamento plurianual do Executivo, né? Não só do Executivo, mas também botar ali em disputa algumas temáticas. Inclusive, o camarada que colocou a questão do autismo, né? A disputa acerca do autismo, do cuidado do autismo, do cuidado a partir dos diagnósticos psiquiátricos, né? Neurológicos, de como isso também estava em disputa na Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu recentemente, né? Já estava lá essa disputa e ela vai continuar acontecendo, porque é a disputa do momento mesmo, né? É a disputa que talvez essa corrente biomédica busca ainda arrecadar alguns recursos, né? Alguns recursos simbólicos, culturais, né? Então, e aí a conferência de saúde mental, ela caminha com o fazer do nosso campo no Conselho Estadual de Saúde, nosso fazer no Conselho Estadual de Saúde, né? Então, a saúde mental foi a principal demanda do começo da nossa gestão. A gente pensar a Conferência Estadual de Saúde Mental, a gente poder receber e acolher as propostas e a organização em relatório dos conselheiros
das conferências municipais de saúde, né? É a gente disputar o caráter, inclusive, desse espaço conferencial. Vai ser conferência de saúde ou vai ser plenária, né? Vai ser presencial ou vai ser híbrida, né? Qual é a possibilidade, né? O que a gente perde, o que a gente ganha? Certamente a gente tem questões de conexão e questões dos usuários em vulnerabilidade de ter acesso à internet. A gente sabe disso, né? Então, de qual maneira a gente precisa ter tempo para poder planejar, né? E tempo para a gente poder planejar com viabilidade desse momento ser um momento importante, significativo e que cumpra o seu objetivo, que é impactar as políticas públicas, né? E aí a Conferência Nacional de Saúde Mental, ela está lá no final do ano, né? Será que ela vai impactar diretamente o plano plurianual do governo federal? Essa é uma questão. Mas acho que anterior a essa questão, que é uma questão que a gente precisa amadurecer junto, é a importância dessa conferência, é a importância da retomada de 12 anos, agora mais, né, sem conferência de saúde mental. Então, assim, a gente precisa fazer conferência, né? Então, vai conseguir estar no plano plurianual? Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Estando ou não estando, tem uma conferência em que o executivo precisa praticar o que é produto da discussão, da ampla discussão da população, e dos trabalhadores, e dos gestores, das suas esferas de governabilidade, né? De possibilidade também de contribuir com o debate, de poder contribuir com o seu próprio fazer em saúde. E aí eu queria basicamente poder trazer que a novidade da conferência, aí a gente fez a Conferência Estadual de Saúde Mental, né? A nossa conferência estadual que a gente organizou, inclusive, Sueli fez parte também da comissão organizadora, né, Sueli? Eu estava lá também na comissão de relatoria, o relatório com as propostas do Estado do Rio de Janeiro estão no site, estão no blog do Conselho Estadual de Saúde, confiram as propostas, né, confiram as disputas que estão colocadas, as contradições, a gente sai conversando sobre isso no Conselho, tá bom? E uma novidade dessas conferências agora, né, desde o começo do ano, a Conferência Nacional de Saúde e a ideia é que também as temáticas, né, de saúde mental, a de saúde do trabalhador, eu imagino que também caminhe para esse processo de conferências livres, né? Que além desse fazer dos conselhos estaduais, do controle social instituído via a Lei 8.142, que complementa a 8.080, né? Que é a lei do SUS, a lei orgânica do SUS, a 8.142 versa sobre o financiamento e sobre o controle social. E aí, assim, agora a gente também tem as conferências livres, que é uma novidade mesmo, né? A conferência livre, elas estão indo até o final do mês, né? Já está acabando já no final do mês. E aí eu posso ler brevemente, Sueli, vou ler as conferências livres que são colocadas, que são conferências muitas vezes temáticas, com diferentes populações que versam sobre a questão da saúde mental, que buscam a saúde mental nessa perspectiva. Então, a 5ª Conferência Nacional, ela tem as conferências livres aqui, vou ler bem rapidamente. No dia 29, vai ter de 8 às 5 da tarde, em formato híbrido, a Conferência Livre Nacional de Saúde Mental com a População em Situação de Rua. A gente tem a primeira Conferência de Saúde Mental da população. Eu acho que é o mesmo, né? É o mesmo, só que com cards diferentes. Muito legal. O movimento da população em situação de rua está puxando também, tem esse protagonismo, né? Mas também se articula ali com outras entidades. A gente tem a primeira Conferência Livre Nacional de Saúde Mental da População LGBTQIA+, no dia 30 de setembro. Aqui no card não diz o horário, deixa eu dar uma olhadinha. Mas tem tudo, todas as informações estão no Instagram do Conselho Nacional de Saúde. A gente tem a 2ª Conferência Livre Nacional dos Usuários da RAPS. Então, os usuários que são acompanhados pela Rede de Atenção Psicossocial estão fazendo no dia 23 de setembro, às 2 horas, de formato online, discutindo 2 eixos da Conferência Nacional de Saúde Mental. A primeira Conferência de Saúde Mental das Periferias também vai ser dia 30/9, à tarde, né, a primeira reunião dos coletivos, sábado 2 de setembro. Esse já foi, gente, já foi, mas só para vocês saberem. Não. Desculpa, gente, não foi não. Vai ser no dia 30 de setembro, de 4 às 5 da tarde. Não tem um horário também aqui. Depois a gente dá uma conferida. Confira no Conselho Nacional de Saúde, que deve estar atualizando sobre esse processo, e a conferência do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, né, esse movimento que é um movimento também histórico, né, um movimento que funda as discussões institucionais a partir da base, a partir da discussão dos trabalhadores, né, da denúncia dos trabalhadores quanto às práticas manicomiais, né, ali na virada dos anos 80, anos 70, que se discute aí com a promulgação da Lei 10.216, que ela é instituída
em 2001, mas ela é discutida na década de 90 inteira, desde 89. Então, assim, o movimento nacional da luta antimanicomial, com todas as suas gramáticas, não só a institucional, né, a fazer da política pública, mas também na rua, em ato, mas também na produção de discussão dos trabalhadores e gestores e usuários contra o cotidiano dos seus núcleos, né? Eu consigo falar bem porque eu acompanho, né? Eu sou fã de carteirinha do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, enfim, milito na luta do movimento antimanicomial, e o movimento da luta antimanicomial é um lugar importante para a gente poder pensar o que é a saúde mental como política pública, mas também como grande bandeira de uma sociedade que está ali aprofundando seus debates sobre democracia, aprofundando seus debates sobre o que é fazer saúde, né? O que é fazer saúde colado na base, com representação social, com movimento social horizontal, né? Então, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial vai ter a sua conferência livre também. O link também está lá no Conselho Nacional de Saúde, no Instagram, dia 30 de setembro, no sábado, online de manhã, tá? E acho que são essas por enquanto, mas fica o nosso compromisso também de estar sempre divulgando aí as conferências livres que estão no Instagram do Conselho Nacional de Saúde, e a gente poder continuar fazendo esses debates, que é para além da conferência acontecer, também ela acontecer, mas a gente poder ter esse debate sempre que possível. O Conselho Estadual de Saúde, e me coloco também nessa encruzilhada junto com todo mundo, da gente estar lá fazendo isso acontecer mesmo, assim, né? E amanhã, na plenária extraordinária, que é aberta à população, a gente vai cada vez mais aprofundando as análises para a gente ir para a Conferência Nacional de Saúde Mental na ponta dos cascos, né? Quanto conselheiros, mas também como comunidade, como população. Acho que é isso. Uau! Arrasou, hein? Eu acho que a gente falou tudo, né? Eu acho que já está... tem alguma pergunta? Tem alguém que pode saber? Porque eu não consigo ver se tem pergunta. Eu vejo... Eu acho que o Daniel consegue dar uma olhadinha aí. Daniel, ajuda a gente aí nessas perguntas. Oi, gente. Praticamente eu coloquei todos os comentários, não teve nenhuma pergunta em específico. Todas as falas eu fui colocando ao longo do tempo aqui. Entendi. Então, vamos para as considerações finais. Eu vou falar e você faz as considerações finais, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que foi um prazer estar aqui com o Matheus, com o Lindston, e acho que é super importante esse momento, essa retomada que a gente está tendo com as lives, para a gente estar... o controle social fazendo o seu papel mesmo, de estar junto ao território, junto das pessoas, fazendo educação em saúde, promoção de saúde, conversando, troca de ideias. Eu acho que é uma coisa rara e fantástico que a gente vai tomar daqui para frente. Então, agradeço a todos, e agora a palavra é sua também, Matheus. Um beijo. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui, assim, né? Eu acho que é uma conquista coletiva nossa, assim, sabe? Quanto conselho, né? Quanto pensar, né? A prática cotidiana que a gente precisa vivenciar quanto trabalhador de saúde, né? Que é isso, trabalhador de saúde faz controle social, né? Tipo, a gente precisa estar nesse espaço, né? De alguma forma. A gente poder tentar sempre viabilizar e acenar porque, de fato, comunga com a nossa prática com os usuários. Então, a gente precisa que os trabalhadores tenham estabilidade de trabalho. Isso é o mínimo. Se a gente diz que esse é um problema que afeta a ampliação da vida da população, isso precisa ser garantido pelo poder público para os trabalhadores do SUS. E é isso que a gente faz, muitas vezes, com o segmento profissional, mas que não faz de uma maneira descomprometida com os determinantes sociais, né? Com quem, de fato, vivencia isso e talvez não tenha todas essas gramáticas, vivem a vida de uma maneira que é possível também, né? Querendo ou não, é um privilégio a gente poder estar conversando aqui, a galera estar assistindo, e a gente poder fazer desse privilégio um processo de representação, né? Mas não uma representação vazia, mas uma representação para que a gente consiga ajudar na transformação do mundo, né? Na transformação da realidade, né? E aí não é discurso de mídia, não, é um discurso de prática, né? De prática cotidiana. Quando a gente vê o efeito da nossa ciência de pé no chão nos territórios, né? A gente vivencia essa possibilidade de transformação do real, né? E é isso que é importante, assim, sabe?
É isso que a gente precisa defender e lutar para que aconteça, que a gente consiga, assim dizer, os desvios no meio desse caminho, né? Que a gente não pode se furtar do risco que é a gente privatizar o SUS por meio de organizações sociais, que muitas vezes a gente acaba se distanciando de como é que esse SUS é praticado no sentido orçamentário, né? A gente não distanciar o SUS da perspectiva dele estar de pé no sentido de potência, no sentido de caminhar com as transformações que a população precisa. A gente poder pensar antes, por exemplo, de dietas alimentares que vão fazer a população atingir uma determinada necessidade, garantir a segurança alimentar nos territórios. E a gente, quanto política pública, precisa garantir isso, precisa pensar estratégias para isso, né? Com recurso ou sem recurso. E se tiver sem recurso, a gente vai apontar para onde tem recurso para isso sim, porque tem recurso. A gente sabe disso. A gente está fazendo escolhas políticas para acúmulo de capital. E é importante que a gente avalie isso, como isso atravessa a política pública, atravessa o SUS, atravessa a prática do controle social e da participação social. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque realmente é um privilégio e, ao mesmo tempo, me sentir também com uma grande admiração por esses coletivos que a gente acaba compondo institucionalmente e que apontam para frente, apontam para a gente poder pensar nossa prática, chegar e dormir, assim, né? Imagino, Sueli, e me sinto muito grato mesmo, assim, sabe, pela companhia mesmo, sabe? A gente vai fechar a live e falar, caramba, é isso, a gente trocou um pouquinho mais, né? Que às vezes no cotidiano do conselho a gente não consegue conversar tanto, né? Por conta desse processo mesmo de misturar o trabalho, né? Com algumas atribuições para poder avançar com a política, mas também celebrar esse momento, assim, é muito bacana estar com você, assim, espero que a gente tenha outros, cada vez mais encontros assim, que a gente consiga conversar mais sobre as questões, que a gente consiga dizer dessa riqueza que a gente produziu hoje com os nossos pares lá, com a população nos nossos trabalhos, né? Não achar que isso não é uma transformação. Estou muito feliz mesmo, assim, né? E muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando. O André está mandando mensagem aí, também estou muito feliz de ter a galera junto com a gente, assim, né? E tá bom que está gravado, que a gente pode celebrar isso em outros momentos também, repensar, né? Pensar quais são os caminhos que a gente pode também construir. Amanhã tem mais também. Muito obrigado a todo mundo aí, a Sueli também, ao Lidson, a Dani, que proporcionou essa oportunidade, e as próximas lives que vierem, a gente também vai abraçar para que, de fato, ela cumpra o objetivo, mesmo a gente não estando nela, assim, mas que ela cumpra o objetivo aí no campo da saúde mental. Tem a discussão do CNJ para fazer, tem a discussão da própria medicalização com um pouco mais de profundidade, que a gente também pode fazer, e chamar parceiros que estão produzindo isso, né? O tempo todo, e a gente precisa caminhar nisso. O próprio Conselho Regional de Psicologia, que eu sou me sinto muito à vontade de poder representá-lo aqui, representar no segmento, mas que também sempre me acolheu, assim, nas possibilidades de pensar, as possibilidades de uma transformação, apontando para a saúde pública, saúde coletiva, agradecer aos meus pares lá também. E é isso, pessoal, a gente segue na luta aí, Manicômio nunca mais, e nunca mais, nem em nome de Deus, né? Nem em nome de Deus, que isso também seja furtado aí de quem coloca isso em vão, né? E é isso, né? A gente precisa respeitar o sagrado também para que as pessoas consigam ter acesso à política pública. É isso. É isso, gente. Então, vamos ficando por aqui. Até uma próxima.